Olá, você já ouviu falar no termo relacionamento afrocentrado? Eu já gravei um vídeo com esse assunto, mas eu vejo a necessidade da gente sempre falar sobre isso, né? Falar sobre o racismo e a forma como ele afeta estruturalmente a vida das pessoas pretas, né? E discutir também as problematizações sobre os impactos profundos que uma estrutura de opressão que inviabilizou e buscou o apagamento da própria existência do povo negro, né? E o que isso causa na construção da sua afetividade. Ainda tem muita gente preta, né, que tem muito auto-ódio, né? Para quem ainda não está familiarizado com o termo, relacionamento afrocentrado é o relacionamento entre nós, pessoas pretas, né? Independente do gênero ou orientação sexual, né? Mas aqui o vídeo não se trata apenas de encontrar um par ideal para viver um romance. Quando um negro ama outro negro, isso se torna um gesto um gesto político de resistência, que requer atenção redobrada e esforços contínuos para o fortalecimento de nossas raízes. Sobre o que sobre isso que a gente vai falar hoje, né? E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, deixe seu like, ative o sininho, né? Claro que tem muita gente que não concorda e que vão dizer que amor não tem cor, né? Para essas pessoas, a minha vontade é de responder: você tem merda na cabeça? Mas dizem que a gente tem que ter empatia, né? Então, a verdade é que a gente escolhe sim. Mas isso é uma construção que veio desde a infância. Fomos ensinados sim a fazer nossas escolhas na hora de encontrar parceiros para se relacionar. Um exemplo disso é quando você diz: nossa, eu tenho um dedo podre para esse tipo de gente. Eu só arrumo mulher assim, ou homem, né? Na verdade, você só escolhe pessoas assim, né? Por mais que a personalidade seja algo que você não gosta, mas as escolhas são suas. O psiquiatra e psicanalista argentino Juan David Nazio diz que a pessoa pode se identificar com o outro de duas maneiras. Uma das maneiras é de forma consciente, que é quando você admira uma pessoa e adota as maneiras da pessoa se vestir, de falar, você adota como o seu. A segunda forma é de forma inconsciente. Você elege a pessoa, né, a fim de assimilar seus traços e, se possível, incorporá-los aos seus traços, né? Segundo o esclarecimento do autor, não temos consciências porque fazemos isso ou porque escolhemos certa pessoa para adorá-la, amá-la ou odiá-la. Mas o objetivo do vídeo não é esse. Essa é apenas uma explicação para a galera do a gente não escolhe quem amar. Todos nós sabemos o que é solidão, o que é estar rodeado de gente e se sentir sozinho. Mas quando se trata de negros, aí o buraco é mais embaixo. Pois essa solidão tem raiz social, política e histórica. Desde quando foram retirados da sua pátria e trazidos à força para realizar o trabalho escravos, nossos ancestrais passaram pelo processo de perda de identidade e autonomia. Foram excluídos, marginalizados em uma sociedade em que não tinha espaço, a não ser o trabalho escravo, o que incluía, na maioria das vezes, a exploração sexual. Tenho muita dificuldade de falar sobre isso, porque isso me irrita um pouco, sabe? Então, assim, eu tô errando toda hora, pagando, mas no final vai dar tudo certo. Então, assim, na senzala, os escravos eram proibidos de formar família. E caso os senhores notassem algum traço de laço afetivo, então eles eram separados, porque era uma forma dos senhores ter um domínio físico e psicológico dos negros. Os negros nem eram considerados humanos, né? Então a violação sexual dos seus corpos não era visto como algo criminoso. E o trabalho escravo já tirava qualquer dignidade que a pessoa venha a ter, né?
A construção do povo negro como escravo sexual se deu nessa época. Quando os senhores e senhoras se aproveitavam deles sem se preocupar com os filhos mulatos e bastardos que costumava nascer. Isso não ocorria também, não era só com mulher. Isso ocorria também com os homens, né? Nas fazendas de sexo. Isso era uma função do homem negro como ferramenta de animação, ser instrumento de prazer. E muitas vezes o homem negro era usado como castigo, como forma de castigo também. Eles estupravam o homem negro na frente dos outros homens e mulheres e crianças para servir como lição para os outros. A palavra mulato vem de mula, que significa um animal híbrido, e foi usada para chamar os filhos mestiços que nasciam dessa relação de senhores e escravos. E como eu disse, negro nem era considerado ser humano. E no imaginário social, o corpo negro até hoje ainda é usado, ainda é colocado em situação de hipersexualização. Existe uma predisposição à atração pelo que o corpo negro, no caso físico, representa, e ignorando quase sempre o indivíduo. Eu estava olhando uma postagem em um grupo de Facebook e fui ler os comentários de mulheres brancas. E eu vou ler aqui para vocês. No post, a mulher falava assim: amigas, nunca saí com um cara da raça negra, mas estou louca para sair. Ele é alto, forte, tem pegada gostosa e lindo. A minha dúvida é: eu sempre ouvi dizer que eles têm o pênis grande. Será verdade? Ou tem alguma raça com o pênis pequeno? Achei estranho, porque eu pedi uma foto de nudes e ele não quis mandar. Achei isso muito estranho. Aí vocês vão ver os comentários. Vou ler aqui os comentários só para vocês verem. Aí uma respondeu assim: saí com um no começo do mês. Maravilhoso, bem dotado e ainda por cima entende dos Paranauê. Aí a outra fala: não é uma regra, mas a maioria é sim. Espero que o seu seja perfeito para você. Aí a outra respondeu: isso é porque ela é casada com o cara, hein? Meu marido é um negro e tem o pênis com um tamanho perfeito. A outra falou assim: confesso que já me decepcionei com um negão lindo, mas o piu-piu, misericórdia, Neiva do céu. Ele era mulato, filho de mãe mestiça e japonês, e tinha um pintinho pequeno. Tinha mais comentários, mas eu não vou encupridar tanto o vídeo falando disso, né? O pior é que isso é tão comum, eu já ouvi isso demais em roda de pessoas brancas, né? E eu já tive momentos de achar isso graça também. Hoje, com a consciência que eu tenho raiva. E muitos homens e mulheres se sujeitam a isso. Eles riem da sua cor, minimizam sua dor e te usam como objeto sexual. E quase sempre estão te inferiorizando. E o pior é que você reclama de nunca poder ser quem você realmente é. E na relação, o outro te diminui. E você tem que se encaixar no padrão deles. É evidente que a nossa sociedade é composta por um número muito grande de relações interraciais. É visível a predisposição de homens que os homens negros têm de se unir com mulheres brancas e vice-versa. Formar família é lindo. No entanto, tenho conhecimento de que os relacionamentos interraciais no Brasil foram vistos como políticas públicas. Promover o amor que não tem cor foi responsabilidade do governo. O governo queria embranquecer a população, higienizar, e por isso incentivaram tanto os relacionamentos interraciais. Falar do relacionamento interracial é falar sobre como esse tipo de relação é usado para evidenciar que o racismo não existe. Sendo que grande parte desses relacionamentos são pautados pelo interesse ou por status. Romantizar a miscigenação é uma das causas, e acreditar no poder do povo branco. Que o poder está no branco. Eu cresci, como todos nós,
num contexto de limpeza social, que a escravidão marcou na nossa afetividade. Olhar o relacionamento afrocentrado era incompatível, era inaceitável. A gente acreditava que tinha que limpar a família. Isso é uma evidência de que os nossos gostos são construídos socialmente. Não existe uma chave que a gente pode ativar e que faça a gente começar a gostar de tudo que uma pessoa negra representa. Isso é um processo de desintoxicação desse padrão eurocêntrico que muitos de nós passamos a amar. Mas que bom que nós estamos passando por um processo identitário. Um número grande de pessoas se identificando como negras, fazendo transição capilar, assumindo seus traços negroides. E tudo faz parte de uma percepção, de um reconhecimento próprio e do outro. Pelo processo de resgate da autoestima e do desejo de pertencimento. E é por isso que Amar Outro Negro mostra uma busca maior de representatividade e traz o fortalecimento da nossa autoestima e da nossa raça. Um relacionamento afrocentrado está em outro patamar. Um patamar que não é só uma relação amorosa, é uma relação de igualdade, de luta conjunta, um ato de resistência, de posicionamento político para o fortalecimento da nossa etnia. É a manutenção da nossa história, um caminho à autopreservação, uma busca de condições de igualdade na aproximação de pessoas que tiveram dores semelhantes ou enxergam questões raciais por uma ótica parecida. Temos traumas semelhantes, passamos por situações parecidas e juntos podemos evoluir e nos transformarmos como pessoas. Preto, por mais que lhe foi ensinado, o branco não é melhor do que você. E você não precisa o exibir como um troféu. Preta, nem todo homem é infiel ao agressor. E preto, você não precisa ser infiel ao agressor. Você não precisa de uma mulher branca para ser aceito. E não é vergonha assumir sua preta publicamente. Preto, seu corpo não é troféu para exibição, para mostrar aos amigos o negão ou a mulata que você tem em casa. Não aceite ser resumido como um negro mão de cama. Você é muito mais que isso. E seja com pessoas que, ao ver o quanto você é inteligente, não te chame de negro metido, de negra que se acha. Não aceite estar com pessoas que você tem que se diminuir para caber no mundo deles. Nós não precisamos ostentar branco como se fossem melhores do que nós. Nossa história é linda e não precisamos apagar ela. Somos lindos, pretos. Nosso cabelo não é ruim, nosso cabelo é lindo. Nossos lábios carnudos, nosso nariz largo são obras perfeitas. Nós não precisamos querer esconder isso. O que precisamos é estar com pessoas que entendem nossa história de luta e superação e percebam quanto cada detalhe do nosso corpo negro é maravilhoso. Se desintoxique desse padrão de amor romântico, eurocêntrico, e se você está numa jornada de valorização da sua negritude, se valorize como pessoa preta, inteligente, bonita, e esteja com quem valoriza isso, e não quem finge que valoriza. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe aí nos comentários o que você achou. E deixe também sugestões para os próximos vídeos, tá? Até a próxima, beijos!